se eu vou postar esse vídeo ou não. Vocês só saberão se ele estiver rolando agora. Então, para todos aqueles que estão vendo isso, quero pôr para fora aqui uma coisinha que tá me incomodando bastante. Eu cresci sem pai. E na minha infância isso foi muito doloroso. Na minha adolescência também. Sempre ficava, sabe, aquela coisinha que tava faltando. Dia dos Pais, pra quem cresce sem pai, é terrível, né? Você vê todos os seus amigos ali com seu pai, levando a cartinha pro seu pai, e você tá ali, sem não ter pra quem levar, né? E isso era uma coisa na minha vida, depois que eu me tornei adulta, que eu achei que já tinha superado. Eu não tenho contato com meu pai biológico desde os meus 6 anos de idade. A última vez que eu o vi, né, fisicamente, foi quando eu tinha 6 anos. E aí, anos depois desse último encontro com ele, a gente foi embora pra Roraima. Eu morava em Rondônia, eu sou de Rondônia, mas fui criança pra Roraima, então eu já me considero roraimense faz tempo. E eu amo Roraima. Me considero de lá de verdade. E depois que a gente foi embora, aí que o contato foi zero, né? Não teve mais contato nenhum, não soube mais nada sobre. E a vida seguiu. Depois, quando eu tinha 13 anos, anos depois, nós voltamos em Rondônia para passar umas férias. A gente ia ficar uns 2, 3 meses. E a minha mãe, não sei de que forma, conseguiu o contato da casa dele. Eu automaticamente peguei aquele contato sem falar nada pra ninguém. Fui pro orelhão e liguei. E consegui falar com ele. Disse que eu estava em Rondônia, no mesmo lugar de onde eu sempre fiquei, na casa da minha avó. E pedi pra ele ir lá me ver, porque eu queria muito vê-lo. Fiquei quase 3 meses lá. Ele sequer apareceu. Isso foi um banho de água fria muito grande. Eu chorei muito, eu sofri muito. Todos os dias eu acordava naquela expectativa de que ele ia chegar. E nada. No meu último dia em Rondônia, eu jurei pra mim mesma que eu não ia mais sofrer por isso. E assim foi. Comecei a viver como se ele não existisse mais. E só que eu tinha uma incógnita em mim, uma curiosidade muito grande também. E eu queria muito saber sobre os meus irmãos. Irmãos mais velhos que eu, irmãos da mesma idade que eu, alguns mais novos. Porque quando eu era criança, eu ouvia muito a minha mãe falar sobre os meus irmãos. Que eu tinha irmãos, até então eu não tinha irmão por parte dela, né? E eu tinha aquela curiosidade de saber. Aí depois veio a minha irmã, depois veio o meu irmão, mas aquela curiosidade de saber quem eram os meus irmãos ainda permanecia. E eu cresci com isso, com essa vontade, essa necessidade de conhecê-los. Anos se passaram, eu achei que era uma coisa que já estava superada. Muitos anos mesmo. Tipo, tô falando dos meus 13 até 2020 foi. Em 2020, finalzinho de 2019, acredito. Caiu no meu colo. Notícia sobre ele, contato. E aí eu quis reaproximação para conhecer os meus irmãos. Conversei com meus irmãos, conheci um por um. Fizemos um grupo no WhatsApp onde a gente conseguiu descobrir muitas coisas que a gente não fazia ideia. E teve um certo dia que ele estava reunido com todos os filhos lá. Consegui falar com ele por telefone. E foi até legal. Falei,
como era uma coisa que na minha cabeça já estava superada, falei. Só que é aquela história, né? A gente fala com um estranho, né? Apesar de dar até o meu 6º ano eu ter lembranças muito boas dele, depois desse período aí, eu já não tinha mais nenhuma consideração. Mas, como ele falou, né, quis falar comigo, fui aberta, falei. E até então a gente permanecia tendo contato, a gente não falava diariamente. Mas, quando ele me ligava ou mandava mensagem, eu respondia. Até que, em maio desse ano, se eu não me engano foi em maio, ele me mandou uma mensagem me cobrando porque passou o aniversário dele e eu não mandei mensagem nenhuma. Gente, essa cobrança fez vir à tona tudo que eu passei na minha infância. Tudo que eu passei até os dias de hoje. As coisas que eu sofri, os abandonos que eu passei, os descasos que eu vivi. E nenhum desses momentos eu pude contar com ele. E isso veio muito forte. Essa percepção veio muito forte. E desde então, eu não consigo mais responder nenhuma mensagem. Uma coisa que eu achei que já tinha sido superada, eu vejo que tá aqui, mais forte do que nunca. Porque ele me cobrou algo simples, porém, aniversário a gente só lembra de quem a gente tem intimidade. De quem a gente tem carinho, amor. E afeto é algo que a gente constrói, não é sangue que põe. Eu amo pessoas que não têm vínculo sanguíneo nenhum comigo. E já tem pessoas que têm vínculo que para mim é indiferente. Então, afeto, amor, respeito é algo que a gente constrói com intimidade. E aí eu vendo ele me cobrando algo nessa proporção, veio tudo à tona e eu bloqueei. Tipo, hoje eu não consigo mais responder nenhuma mensagem. Eu leio, não bloqueei, mas responder não vai. E aí eu percebi que uma coisa que eu achei que já estava superada continua aqui, mais firme, mais forte do que nunca. É isso.